Olá, tudo bom? Estamos iniciando nossa aula de História do Recife. Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Depois da aula de Educação Física aí bem movimentada, né? Ver o professor Reva aí fazendo, e o professor Heleno também, né? Fazendo a galera toda se movimentar. Agora vamos, né, parar um pouco para conhecer um pouco mais sobre a história do Recife, tá? Hoje eu estou acompanhado de Elaine, nossa intérprete de Libras, faz esse trabalho importantíssimo, né, para que as nossas aulas sejam acessíveis a todos e todas, tá certo? Então, devo lembrar a vocês, o nosso aplicativo, né, está disponível nas lojas de aplicativo do sistema Android e do iOS. Então, no Android vocês podem baixar, inclusive acessando aí o nosso QR Code, né, que está aqui na nossa telinha, no cantinho, no contrário, exatamente, aí no cantinho. E também no sistema iOS, né, o outro QR Code vai mudar aí, tá certo? Mas pronto, vai aparecer aí, pronto, esse aí é do iOS, beleza? Então, e quem já está com o aplicativo, vocês podem acessar nossas aulas, inclusive com a internet financiada, não vai gastar nada da internet de vocês, não precisa ter Wi-Fi nem nada. Então vocês, com o aplicativo, já têm acesso aí à nossa aula. Vocês podem interagir conosco, aí tem um chat para vocês interagirem e também acompanhar na televisão, no canal do Educa Recife, no YouTube, tá certo? Inclusive, hoje eu já estou aqui com o professor, meu camarada, professor Luciano de História, que está nos acompanhando aí. Ele está acompanhando o chat. Caso alguém queira deixar aí uma pergunta, algum comentário sobre a aula, pode ficar à vontade, né? Então, professor Luciano, seja bem-vindo à nossa aula de História do Recife. Nós estamos juntos aí. Bom dia, pessoal. E aí, tudo tranquilo com vocês? Qualquer dúvida aí, qualquer comentário, vocês entram aí pelo chat que a gente está aqui monitorando para jogar as perguntas e as dúvidas de vocês aqui ao vivo, ok? É isso aí, gente. Vamos lá, vamos participar, tá? Vamos cada vez mais chamando os colegas aí da escola. Pessoal, tá na aula lá, vamos fazer um comentário. Diga aí qual escola você estuda, né? O seu professor, sua professora, né? Para a gente estar falando aqui também, tá bom? Olha, hoje nós vamos continuar discutindo o processo de modernização da cidade do Recife e vamos focar na área portuária, né? Que mudanças aconteceram no Recife, tá? Então vamos discutir isso aí. Mas antes eu quero só lembrar, né? Nós estamos aí prestes a celebrar o centenário do Paulo Freire, né? O grande intelectual da educação, que continua nos motivando, né? A batalhar por uma educação melhor, por um mundo melhor. Acho que a educação é aquela, né? Eu trouxe aqui uma frase, mas vou pensar também a outra, né? De que a educação, sozinha ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas, ela transforma as pessoas, e as pessoas podem mudar o mundo, transformar o mundo. E se nós nos propomos a fazer, né? A promover, né? Ajudar a construir, né? Pessoas que pensem melhor sobre o seu mundo, esse mundo certamente vai ser melhor. Então, né, celebrando aí o Paulo Freire, tem gente que não quer celebrar, mas é problema de quem não quer, né? O importante é que ele trouxe para a gente uma perspectiva sobre a educação da liberdade contra a opressão. E quem é a favor da opressão, quem é contra a liberdade, não vai falar de Paulo Freire, claro, né? Mas nós estamos aqui para isso, então célebre, né? Vamos celebrar aí o Paulo Freire sempre, né? E nós e o mundo inteiro está fazendo isso. Beleza? Agora vamos lá, né? Nas nossas questões na aula passada, nós estudamos as mudanças estruturais ocorridas no Recife nas primeiras décadas do século XX, particularmente a oferta de saneamento básico, né? Nós tivemos inclusive a participação da professora Isabel de Ciência para falar sobre a importância do saneamento básico, tá? E hoje nós vamos continuar discutindo essas mudanças. E aí, como essas mudanças tiveram impacto na cidade do Recife, sobretudo a área portuária. Vamos falar sobre a grande reforma do Porto do Recife, que começou por volta de 1909 e mudou a cara da nossa cidade. E aí, devo dizer já para vocês o seguinte, ó, o Recife, ele nasce do Porto, né? O bairro do Recife, aliás, a cidade do Recife, ela surge ali a partir de um porto. A gente tem, quando a gente vai nas citações mais antigas sobre a cidade do Recife, a gente vai encontrar referências para uma vila de pescadores e a área portuária com os armazéns para, né, encaminhar o açúcar, né, que estava sendo produzido aqui para a Europa, né, para Portugal especialmente. Então, as primeiras citações que hoje é o bairro do Recife, fala desse vilarejo de pescadores
e do Porto. Aqui a gente tem uma gravura, uma representação já do período holandês que mostra esse Recife para quem vem do mar, né, das primeiras imagens já do nascente bairro do Recife, ali perto onde fica o Marco Zero, está sendo representado aí, inclusive, elementos que ainda hoje, né, eles se mantêm, né, como por exemplo a Rua do Bom Jesus. Ao centro a gente tem aí no ponto B a Igreja do Corpo Santo, que foi derrubada, eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui a gente tem outra representação, essa aqui aérea, né, um mapa, na verdade, uma representação era no mapa, né, do Recife. Vocês podem ver aí esse pontinho pequenininho, mas né, na parte de baixo da tela, ligada aí por uma ponte, né? Essa aí é a primeira ponte construída no Recife, né? Hoje é a ponte Maurício Nassau, que inclusive mostra o quanto o bairro do Recife, né, cresceu de lá para cá. Mas a gente tem aí esse mapa já da década de 40, de 1640, né? Depois de 1642, que é quando a ponte foi construída. E aí a gente pode, né, comparar aí com sim uma imagem de satélite, né, de como esse bairro do Recife ele cresceu desde né, dessa representação aí do período holandês para essa imagem que nós temos hoje, né, a partir do Google Earth, tá bom? Então, mas só a nível de comparação a gente vai mostrar isso melhor, né, com mais detalhes ao longo aqui das nossas aulas. Mas eu quero falar sobre uma curiosidade bem interessante. Vocês sabiam que no bairro do Recife existia uma fortificação? Pois é o famoso Forte do Matos. Na verdade, o nome oficial dele era Fortaleza da Madre de Deus de São Pedro. Ficava ali no final da rua Madre de Deus, tá certo? E essa fortificação ela foi construída por um sujeito chamado Antônio Fernandes de Matos. Matos era um cara desenrolado, ele era um pedreiro, mas que realizou muitas obras, né? Projetou e realizou muitas obras no Recife, se tornou um sujeito muito poderoso no final do século XVII. Então, por volta de 1701 e 2, ele, né, aliás, no final do século XVII ainda, ele propôs ao governo português fazer uma fortificação, né, na parte sul, né, do que hoje é o bairro do Recife, tá? E que ele faria as próprias custas dele, desde que as áreas aterradas ele pudesse explorar, e o governo português aceitou isso. E é interessante porque o Matos fez o seguinte, ele fez a fortificação, pediu só, né, para ser o capitão do forte, e construiu casas na área que ele aterrou, onde hoje fica ali a Rua da Moeda, né? Então ele conseguiu construir casas numa área muito valorizada do Recife, que era muito caro naquele período já, e construiu um forte que depois até ficou sem uso, porque depois os estudos, né, pelos militares portugueses mostraram que ele não defendia muito bem o Recife, o Porto do Recife, não servia para muita coisa, e continua, né, hoje a gente consegue, né, eu lembro que eu já participei de trabalhos de escavação arqueológica, que mostra justamente, aqui eu coloquei, né, uma representação, a gente tem uma setinha aí mostrando onde fica, onde está, na verdade, se situava o Forte do Matos, alguns metros abaixo, né, da superfície atual, porque o Recife ele foi, né, foi sendo aterrado, foi se expandindo, e aí muitas das construções do século XVII e XVI estão alguns metros abaixo da superfície, né, da atualidade. Então, ainda é possível encontrar, né, as ruínas, né, a base ali do Forte do Matos, mas só se fizer um trabalho de escavação e tal. Mas enfim, então fica ali perto daquela área da antiga alfândega, né, que hoje funciona no shopping. Então um pouco mais adiante estava o Forte do Matos. Isso é uma curiosidade, né, coisas do passado da cidade do Recife, né, que estão enterrados, que, né, enfim, que ainda, por estar enterrado, ainda bem está lá preservado, está no cantinho, mas quem sabe no futuro a gente pode valorizar melhor o patrimônio, fazer um projeto para que as pessoas possam ver, possam conhecer mais sobre a nossa história. Tá bom, gente? Então, mas vamos lá, né, pensar aqui essa questão das reformas do Recife, do Porto do Recife, especialmente já voltado para o século XX. Então, o nosso robozinho está dizendo, está lembrado, né, do projeto de oferta de saneamento básico. Foi um ponto que nós discutimos na aula passada, né, o projeto do Saturnino de Brito, a gente discutiu isso direitinho, né. Aí eu coloco para vocês que no início do século XX, o Recife foi objeto de uma série de intervenções com alterações em seu traçado urbano e também na oferta de serviços para a população. Isso faz parte justamente de um grande projeto de modernização muito baseado no que estava acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo,
né, que era espelhado no que acontecia em Paris, por exemplo. Era aquele cenário que a gente explicou, da Belle Époque, né, um certo entusiasmo, tecnologia, novas tecnologias sendo desenvolvidas, um aumento nos padrões de consumo, e isso chega a um Recife que ainda era muito pobre, né, muito carente, que carecia de serviços básicos, de transporte, de saneamento, mas que vai passar, sim, por algumas transformações que vão até, em parte, incluir a população e, por outro lado, deixar uma parte significativa da nossa população de fora, tá certo? Então, é um cenário que a gente precisa entender um pouquinho melhor. Mas eu coloquei aqui alguns pontos que foram realmente alterados com essas reformas. O saneamento básico, que eu falei para vocês, o projeto Saturnino de Brito, por exemplo, chegou a contemplar quase 80% da nossa população com saneamento que não tinha até então, oferta de água e de esgoto. Então, a gente mostrou como é que isso aconteceu. Então, hoje, onde é o bairro de Casa Amarela e toda a área ao redor, assim como o bairro do Recife, Santo Antônio, São José, Afogados, começaram realmente a ter acesso à água e ao esgoto, diminuindo assim o risco de doenças que eram endêmicas, que estavam se espalhando pelo Recife. Os surtos de febre amarela e outras doenças eram muito comuns nesse período. Então, as reformas vão tentar lidar com isso. Então, além do saneamento básico, também o combate às doenças, como eu falei para vocês, estão caminhando juntos. A professora Isabel explicou para a gente direitinho, a falta de saneamento básico acaba também gerando doenças. Então, essas reformas, elas visavam isso, diminuir a doença, a incidência de mortes por conta dessas doenças no início do século XX no Recife. As mudanças no sistema de transporte, a gente vai falar nas próximas aulas, quando vai ser desenvolvido o sistema de bondes, além de trem urbano no Recife. Muito bacana, quando vai ser substituído já em 1914 o bonde puxado por animal, por burro especialmente, vai ser implantado um sistema de bonde elétrico. Então, a cidade está ficando ali bonita. Então, a gente está uma cidade bonita, mas funcional, realmente reformas que tiveram um grande impacto no Recife, mas que tiveram outras consequências ruins. A gente vai falar sobre isso também. E, por fim, as reformas no Porto do Recife. Gente, essas reformas no Porto do Recife, que é o nosso ponto de atenção hoje, que a gente está discutindo, elas impactaram profundamente a cidade e redesenharam especialmente o bairro do Recife. Tá? E a gente vai explicar como foi que elas redesenharam o bairro do Recife. Então, vamos falar especialmente sobre essas reformas do Porto aí no início do século XX. Nosso robozinho está falando aí o quê? Professor, temos imagens do Porto para esse período? Bom, eu trouxe algumas imagens antes mesmo da reforma. Então, como era o Porto do Recife, aquela região, antes dessa reforma de 1909. Então, vamos conferir aqui algumas das primeiras fotografias do Recife, imagens lindas, inclusive. A gente tem aí uma fotografia de um autor anônimo de 1875, tá? Então, é o seguinte, o que a gente tem aí, Armazéns, a gente consegue ver a parte mais ao sul, mais ao norte do Porto do Recife, a entrada mesmo do porto. A gente tem ainda uma pequena fortificação ali, e um veleiro ainda, entrando no Porto do Recife ali no finalzinho do século XIX. Então, a gente tem ali uma das primeiras fotografias do Porto do Recife, uma imagem linda, mas que não está mostrando muito o bairro do Recife, mas a gente tem aí um conjunto de casarios que ainda remontam ao período colonial, tá certo? Que era o desenho do bairro do Recife até então. Vou mostrar mais imagens para vocês. Aqui a gente tem a parte interna do Porto do Recife, tá certo? Porque o Porto, além dessa área externa que a gente vê hoje, tá certo? Quem está ali no Marco Zero vê aquela área entre o Marco Zero e o Parque de Esculturas, a entrada do Porto do Recife, onde entram inclusive alguns transatlânticos trazendo turistas e tal, mas também naquele período os navios eles entravam, rodeavam o bairro, o que hoje é o bairro do Recife, e ancoravam ali entre Santo Antônio e o bairro. E o Recife, Então, a gente tem esse porto interno aqui com várias embarcações, a gente vê as igrejas que se destacam lá no fundo, tá? Mais imagens. Essa aqui é de 1910, já no período de reforma aí do Porto do Recife, também uma parte do porto interno do Recife. Interessante porque hoje a gente não tem, aquelas áreas do Cais de Santa Rita, Cais do Apolo, que são as áreas internas exploradas como um porto, como nossa área portuária. Depois eu vou explicar por quê, mas nessas imagens aí do começo do século, sim. Tá? Bom, mas pensando aqui no bairro do Recife, pensando nessas reformas do Porto, eu devo dizer o seguinte. Então, num cenário
de reformas modernizantes, né, dentro da perspectiva de modernização. Excludente, elitista, mas mesmo assim que tentou, né, reconfigurar o Recife. Então, vai se pensar a necessidade de fazer grandes alterações no porto. Por quê? Porque o porto do Recife, embora já tenha sofrido algumas reformas, passado por reformas, ele não atendia mais às necessidades, né, da província de Pernambuco, que, né, tinha uma produção açucareira consistente, já não era a principal atividade do Brasil, mas era consistente, uma circulação, era o principal porto do Nordeste, um dos principais do Brasil, mas o acesso até o porto, os armazéns, era difícil, porque as ruas eram estreitas, foram ainda pensadas durante o período colonial. Então, ruas estreitas dificultavam o acesso, dificultava a circulação de mercadorias, a entrada no porto era difícil, não aceitava que todos os navios entrassem, se os navios fossem maiores, eles não conseguiam entrar porque corria o risco de encalhar. Então, surgiu a necessidade de fazer essas reformas. Portanto, aqui, a partir de 1909, o Porto do Recife passou por intensas reformas que só foram finalizadas lá no início da década de 20. Chegou a parar ali durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Né? Então, teve continuidade após a Primeira Guerra e, né, foi finalizada nos primeiros anos da década de 20. Então, as obras tiveram início primeiro com o aprofundamento do porto, né, para que todos os navios pudessem entrar, por maiores que fossem. Tá? Então, mas que essas reformas elas não ficaram concentradas apenas na área do porto, elas se estenderam. E aí, por que se estenderam? Como eu disse para vocês, não bastava apenas eu aumentar a profundidade do porto para que todo navio entrasse, mas também a circulação, né, né, das mercadorias que passaram a vir de automóveis, ou ainda em carroças, ou trem, principalmente o trem, né, que já era utilizado para trazer mercadorias de fora para o Porto do Recife. Então, a ideia era dinamizar mais a área portuária, possibilitando maior circulação. Então, nesse sentido, gente, se fez um novo desenho para o bairro do Recife. Então, esse bairro do Recife que nós temos hoje, ele foi realmente projetado junto a essa reforma do porto. Né? Então, sobrou pouco do que era esse Recife do período colonial. A gente ainda vê ali naquela área da Rua do Bom Jesus, um conjunto de casarios, mas boa parte dessa região ela foi erguida novamente ali, reerguida com a reforma do porto. Só para a gente ter uma ideia, foram contabilizados aí cerca de 349 edificações que foram listadas para serem demolidas para essas reformas, para construir ruas mais largas, né, para compreender um fluxo maior, né, mais livre para a cidade do Recife, dar uma nova cara para o bairro do Recife, que não era mais o do Recife colonial, com aquelas ruas estreitinhas, com casarões altos, que inclusive moravam muitos trabalhadores do porto, viviam muito mal, né, próximo àquela ideia que a gente tem dos cortiços, né, que se escreveu bastante aí no final do século XIX e que foi muito combatido aqui no Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil, tá bom? Então a ideia era derrubar essas casas, tirar mesmo esses trabalhadores pobres que viviam no bairro do Recife, embelezar e aí dar essa cara de moderno. Aí é onde vem a cara de um pouco da exclusão. Então, o bairro do Recife deixava de ter essas características coloniais e ingressava na Belle Époque, que eu expliquei na aula passada, que era esse novo ar que o Recife passava a ter. Né? Professor Luciano, está tudo certinho aí, professor Luciano? Tá tudo tranquilo aqui. Estou olhando o chat, mas até agora o pessoal não mandou nenhuma pergunta, não. Tá certo. Então vamos continuar aí acompanhando. Qualquer questão vocês podem falar aí, tá certo, gente? Então vamos embora, vamos continuar aí pensando aí esse bairro do Recife, essa configuração que a gente tem, que a gente acha belíssimo, né? A pessoa gosta de ir lá para tirar foto, né? Essa parte maravilhosa da cidade do Recife, tá bom? Então, que a gente, né, consegue perceber ali a partir do Marco Zero, ela foi construída justamente nesse período. Inclusive, eu trouxe aqui uma imagem logo após a reforma do Porto, né? Então, a gente tem a Praça do Rio Branco, né, que é o nome mesmo da Praça do Marco Zero, e que na década de 30 foi instalado ali aquele né, um piso, né, da Praça do Marco Zero. A gente tem ali
aquele elemento que simboliza mesmo ali um ponto zero de onde partem todas as estradas, né, de Pernambuco. Então a gente conta a partir dali, tá? E isso foi instalado na década de 30, mas até então a configuração que a gente tem dessa área é essa aqui, ó, que vocês podem ver, né, a imagem da biblioteca do IBGE, tá? Então as pessoas circulando. Essa imagem, inclusive, é um pouquinho posterior, né, às reformas do Porto, né, que a gente já tem alguns automóveis circulando na cidade que vão, né, se tornar mais comuns na década de 20, tá certo? Mas eu tentei representar aqui para vocês quais foram as maiores alterações que nós tivemos no bairro, né, nesse período. Então, nós temos essas setas aí que apontam justamente o seguinte: a gente tem a Rua do Barão do Rio Branco, que dá direto na Ponte Buarque de Macedo e vai encontrar lá a Praça da República, né, o Teatro Santa Isabel, o Palácio do Governo, né, que traz um pouco desse traçado de um Recife que começou a se modernizar em 1840. Do outro lado, a gente tem a Marquês de Olinda, né, que já encontra a Ponte Maurício Nassau, que vai encontrar uma outra área de modernização do Recife que aconteceu na década de 30, que é o cruzamento da Avenida Guararapes com a Dantas Barreto, tá? E temos também outras ruas, inclusive eu faço destaque ali, aquela área da Rua da Moeda, que também foi, enfim, destruída para que se construísse ruas largas. Hoje a gente consegue perceber esses traçados mais largos, retos, que encontram diretamente, ligam a Praça do Rio Branco, né, e a Avenida Alfredo Lisboa, que vem ali da antiga ponte giratória, tá certo? Passando pelo Marco Zero, e essas ruas que né, conectam o Porto para o bairro de Santo Antônio, São José, e dá uma fluidez para a cidade. Então, esses retângulos que eu marquei aí, é justamente onde sobreviveu alguns dos traçados do Recife colonial. Tá? Então, a gente tem, eu chamei a atenção principalmente para a Rua do Bom Jesus, né, que é uma das ruas mais bonitas do Recife, e se resguardou ainda alguns dos casarios e tal. Mas, de modo geral, eu chamo a atenção principalmente para essa Rua do Rio Branco, onde hoje é um passeio, o carro não passa lá, e que uma reforma recente acabou aproximando da forma como ela foi pensada lá no início do século XX. Beleza? Então aqui a gente tem essa imagem um pouco mais ampliada, né? A gente está mais próximo, que a gente consegue perceber o desenho, né, dessas ruas mais largas, né, um traçado reto, e que contrasta, inclusive, com umas áreas mais próximas em que são ruas mais estreitas, principalmente se a gente for comparar com o bairro de São José, que ainda tem muitas características desse Recife que remonta ao período colonial passado. Bom, essas reformas foram impactantes, reconfiguraram o bairro do Recife e se derrubou muita coisa que, né, a gente não pode ver como algo muito positivo. Por exemplo, aqui nós tivemos um dos maiores crimes contra o patrimônio no Recife, aconteceu em meio a essa reforma, que foi a derrubada da Igreja do Corpo Santo. Gente, ó, quando nós temos as primeiras representações do Recife, ainda durante o período holandês, é possível ver essa Igreja do Corpo Santo. É a primeira igreja construída no Recife. Então, quando os holandeses chegaram aqui, em 1630, tá, nós temos duas igrejas no Recife. A do Corpo Santo, no bairro do Recife, fica justamente ali onde é a Rua do Rio Branco, perto do Marco Zero, e o convento de Santo Antônio, dos Carmelitas. Mas essa igreja, né, uma das mais antigas da cidade do Recife, construída no século XVI, foi destruída para que essa modernidade ela pudesse acontecer. Então a gente não conseguiu congregar ali, né, uma melhoria da área portuária do Recife e a preservação do patrimônio. Infelizmente, naquele período não tinha um debate sério sobre preservação de patrimônio. Hoje a gente vê de uma forma criminosa, mas naquele período não se viu do mesmo jeito, né? Então podia derrubar lá a igreja, né, do século XVI. Uma pena para a cidade, mas não só isso, né? O Arco do Bom Jesus, que existia justamente como um pórtico, né, de entrada no bairro do Recife, que vinha ali pela rua Maurício Nassau, pela ponte Maurício Nassau, também acabou sendo destruído. Infelizmente, a gente só tem fotografias, né, e nesse caso da destruição e desenhos, né, dessa igreja, e fica na memória da cidade do Recife. É uma pena. Eu também quero falar, né, para a gente já concluir, que essas reformas, por mais que elas trouxeram, né, um caráter desse Recife moderno, e em alguns aspectos que lembrava a Paris, da Belle Époque, né, da Bela Época do início do século, que ela trazia passeios chiques para as pessoas agora caminharem, dava mais fluidez para o porto,
ao mesmo tempo, aqueles trabalhadores que viviam e trabalhadoras que viviam no bairro do Recife foram realmente expulsos de lá, que viviam de aluguel, né, nos casarões que foram demolidos. Então, essa população que foi, né, colocada para fora do bairro do Recife, então ele perdeu essa característica de um bairro em que as pessoas viviam, moravam nele, né, acabaram ficando em outras áreas. Por exemplo, se tornou a população ribeirinha, que inclusive hoje é um problema social muito grande para o Recife. Né, construiu palafitas, né, do rio Capibaribe, nas margens do rio Capibaribe, onde hoje, por exemplo, a gente tem o bairro Brasília Teimosa e outros bairros do Recife que a gente vai discutir um pouco adiante. Mas, de modo geral, quer dizer para vocês que, infelizmente, foi um processo de modernização que visava embelezar, modernizar o Recife, mas que não pensou muito bem sobre o que fazer com essa população que vivia no bairro do Recife, para onde ela vai, dar uma moradia melhor. Então, se isso não aconteceu, a gente tem um projeto que excluiu, né, que deixou uma parte significativa dos recifenses de fora da modernidade. Isso é uma coisa que aconteceu recorrentemente, numa modernização que não pensa também em preservar o passado, a memória, o patrimônio, e que não pensa na condição da população mais pobre, que é né, de algum modo aproximar de Paris, mas sem pensar no nosso povo. Então não dá para ser desse jeito. Então ficam as nossas críticas a esse processo de modernização. E para fechar, eu quero dizer justamente o seguinte, alguém pode dizer assim, mas professor, hoje a gente não vê muitos navios no porto do Recife, né? Então só alguns navios de turismo e tal, mas é justamente o seguinte, em 1978, né, surgiu o projeto, aliás, se efetivou o projeto de construir um novo porto em Pernambuco, e esse porto realmente que pudesse centralizar mesmo, né, a circulação de mercadorias, de navios, enfim, o Recife, Pernambuco, na verdade, tem essa característica de ser um dos grandes centros do Nordeste e do Brasil também. E aí nós vamos ter a construção do Complexo Industrial Portuário do Suape, né, que fica ao sul do Recife, na cidade de Ipojuca. Então, eu pontuei aqui a diferença, né, a distância entre Recife e o Porto de Suape, né, então vocês veem aqui na segunda representação. Então, os navios que vinham para o bairro do Recife, né, passaram a ir para Suape, né? Enfim, Suape se tornou realmente um grande complexo, para além de portuário, também industrial, e o Recife não mais recebe esses navios com mercadorias, enfim, a circulação de riquezas do Brasil, do Nordeste, de Pernambuco, então vão para Suape. Tá? Então o Recife fica ali, né, a área portuária é preservada, alguns dos galpões, né, para receber turistas, transformado também em museus, enfim. Então é um pouco da história da nossa cidade que a gente vai descobrindo aí. Tá bom, gente? Então é isso por hoje. O professor Luciano que ficou aqui acompanhando, né, as pessoas estavam conversando no chat, né? Professor Luciano, obrigado por estar aqui. E na próxima aula vamos ver se o pessoal participa mais, vamos animando o pessoal, né? O pessoal hoje aqui não interagiu tanto não, mas a gente está aqui de prontidão, porque qualquer comentário, qualquer dúvida, a gente vai colocando aqui ao vivo. Então, a partir das próximas aulas, vocês podem participar à vontade aqui, que a gente vai estar aqui fazendo esse acompanhamento, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula de História do Recife. Valeu!